Oi, turma! Sou a professora Tânia Paredes, de Matemática, e hoje aqui no 7º ano vamos falar sobre experimento aleatório e espaço amostral, que na verdade vai ser uma aula entre matemática e geografia, como vocês já assistiram na aula anterior, de geografia, o assunto vai estar interligado. Ora, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que vocês têm aula digital. Alguns estão assistindo na televisão, mas o aluno da Rede Municipal do Recife pode assistir pelo seu aplicativo, através do seu celular e através do seu tablet. Qual é a vantagem de ter o aplicativo, que a turma vai botar o QR Code? Ok. A vantagem do aplicativo é a interação que vocês podem fazer conosco. Vocês podem participar da aula. Aqui, com quem? Hoje com o professor de geografia, que vocês vão ver que tem tudo a ver matemática e geografia, né? Para que matemática? Está em todo canto, está na vida. Professor, dá um bom dia para a turma. Deixa a Juninho, agora sim. Olá, pessoal do 7º ano, estamos aqui mais uma vez. Agora sim, né? Agora é com matemática, vamos dialogar sobre essa disciplina fantástica que amamos bastante. Sempre um prazer, vocês sabem, Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo. Já estou aqui como Educa Recife aberto, esperando a sua interação. Mandou sua pergunta direto para o professor, ela tira a dúvida na hora. Vamos junto, professora. Bora lá. Vocês vão perceber que no chat vocês podem perguntar o que quiser, é claro, mas aí vocês vão perceber que tanto pode ser eu dando uma resposta matemática, como pode ser o professor Gilson dando uma resposta de geografia, e está tudo interligado. Bom, mas não esquece de se inscrever no YouTube, né? Lá no Educa Recife, onde vocês vão ter todas as aulas desse tempo inteiro que a EMAD, ela surgiu, né, por conta da pandemia, e a gente, não só a EMAD, mas o mundo teve o seu ganho com relação a essa nova forma de interagir, né? Sim. A questão de trabalho, a questão de estudar. Então, vamos lá, começar aqui, ó, e aí eu vou falar com o Gilson. Por quê? Porque tá aqui, ó, IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatística é um ramo da matemática. Eu posso dizer que estatística é um mundo onde sua principal ferramenta é a matemática. Então, faz parte da matemática, principalmente aqui onde vocês estão estudando. Por que você está dizendo faz parte da matemática? Mas e se eu quiser estudar estatística? Vocês vão ter um curso de estatística, só de estatística. Veja como é importante. E para que vocês vão querer a matemática? Para se instrumentalizar. Ou seja, você saber ler essa questão de estatística. Por quê? Por que é importante essa questão de geografia? Por que ele chama geografia e estatística, professor Gilson? Exato. O IBGE ele sempre faz esse levantamento para entender o comportamento da população, né? Se é a geografia, a nossa geografia ela é ampla, né? Estuda o comportamento da população e das relações com o ser humano, como a natureza. Se é estatístico, é porque ele vai estar o quê? Levantando dados estatísticos. E aí partindo para o lado mais humano da coisa, né? Vai entender a questão da sociedade brasileira. E aí a gente começa a levantar, né? Tem lá o recenseador, que tem a questão do processo, né? Vamos lá, selecionar os recenseadores. Aí está lá a galera com seus equipamentos, levantando esses dados estatísticos, para que através das tabelas, dos números levantados, a gente consiga compreender o comportamento dos dados, a depender do que a gente queira estudar, né? Porque são dados amplos, né? São bastante coisas estudadas e pesquisadas pelo IBGE, a gente vai ter lá a tabela específica com o dado que a gente precisa. Quando ele falou de recenseador, a gente pode falar hoje do censo demográfico. Dá um
um zoom aí, que esta é a definição dada pelo próprio IBGE, né? Qual é o objetivo do censo? Contar os habitantes do território nacional, identificar suas características, como muito bem o professor Gilson já tinha colocado, e revelar como vivem os brasileiros. Olha só por que é importante esse censo. E é importante você responder, você brasileiro, né? Produzindo informações imprescindíveis, ou seja, que não pode deixar de faltar para decisões de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos na iniciativa, tanto privada, no caso aí, ou de qualquer nível do governo. Por que isso é importante, minha gente? Essa questão do censo é importante porque vai tomar decisões. Tem muitas decisões que são feitas a partir das informações do censo, né? Que é justamente você analisar os dados. Aqui, esta tabelinha, vocês acabaram de ver na geografia, aonde dá os dados dos brasileiros a partir da sua declaração de sua cor, tá? Então, tem lá, o recenseador vai perguntar qual sua cor ou raça. Eles vão perguntar assim mesmo, certo? Então, a partir das respostas, eles vão contando. Veja que saía de 2010, como o professor Gilson já tinha falado lá em geografia, deveria ser de 10 em 10 anos, por conta da pandemia, a gente está fazendo o censo este ano. Olha só, pessoal, para que eu quero saber isso? Por que eu quero saber isso? Na verdade, essa informação sozinha, que aqui está em números, mas eu posso ter a tabelinha em percentual, que é mais simples de ler. Olha aí, professora, para que eu vou aprender isso aí? Olha aí, uma aplicação prática. Entender as estatísticas que são apresentadas para vocês de diversas maneiras. Mas, voltando aqui para Gilson. Gilson, tem a questão muito importante, por exemplo, as cotas. As cotas para entrar na universidade, já que a gente está no ramo da educação. Tem outras questões, gente. Tem questão de saneamento, tem uma série de questões. Mobilidade. Mas, já que a gente está falando, a gente é da educação, está falando da questão da cor ou raça, uma das políticas públicas que veio a partir dos dados, né, e da história brasileira, a partir dos dados, é a questão das cotas. Como é que eu vou fazer as cotas? Muitos dados eu não trouxe, mas, dependendo do estado, você vai ter um percentual maior nessa tabelinha aqui, porque aqui está a nível de Brasil, certo? Então, essa distribuição é Brasil. Mas o Brasil, como o professor Gilson já tinha dito, é muito grande. E, de repente... Muito diversificado. Muito diversificado, e a distribuição também não é igual. Isso. Né? Então, você no Nordeste vai ter uns valores percentuais de um jeito, lá no Rio Grande do Sul de outro, no Amazonas de outro. Isso é apenas exemplo, gente. Peguei 3 exemplos aleatórios. Aleatório quer dizer que não foi de caso pensado, né? Foi aleatórios. E aí? Como é que vai ser as cotas? Exato. Eu vou entrar numa universidade através das cotas, porque eu não tive certas oportunidades, ou eu vou entrar por conta de um como é que eu posso chamar? Um débito histórico. Posso chamar assim, Gilson? Pode. Ou posso chamar de outra coisa? Pode. Né? Pronto. Então, a gente vai lá e vai definir esses valores. Olha a importância das informações do IBGE. Porque o censo, né, ele pega aqueles dados de composição familiar e passa por renda, trabalho, moradia, como é que é o deslocamento dessas pessoas, o que é que essas pessoas têm disponíveis. Então a gente está trabalhando aqui a questão da cor e raça, mas o censo ele também tem essas outras características, que é para justamente a gente ter ali e saber qual parcela da população, qual local a gente está precisando de ter mais políticas públicas para mobilidade urbana.
precisa ali investir mais em moradia naquela região, naquela parcela da população. Por isso que existe essa questão do censo, ele é extremamente importante para a gente compreender isso, como é que está ali se compondo a sociedade brasileira. Exatamente. E nessa questão também da autodeclaração, né, tem essa questão, concurso público principalmente, né? Tem alguns que, diferentemente do que o IBGE faz, que chegou o recenseador, e ele não vai julgar sua, olha só, geografia, que a gente falou do traço fenotípico, né? Isso. O recenseador não vai olhar para você e dizer, não, você se enquadra como pardo. Não, ele vai dar as opções para você e você vai lá, através da sua autoidentificação, dizer, não, eu combino mais com isso aqui, meu traço fenotípico puxa mais para isso aqui. Já quando a gente pega concursos públicos, né, a depender da seleção, vai existir alguém que vai justamente julgar esses traços fenotípicos, né, ver lá e tudo mais, se você vai estar de acordo com aquilo que vai estar se autodeclarando. Pois é. Essa é uma importante informação e a ferramenta de olhar as informações coletadas no censo ou noutra pesquisa é a matemática. Então, para que estudar matemática? Para entender o mundo. Para entender por que eu tenho uma tabela estatística e ali vai me dar mais informações do que está escrito, porque você vai fazer as correlações. É uma questão de lógica, é uma questão de, claro, de como você pensa o mundo. Mas além do censo, a gente tem a PNAD contínua. Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínua. O que é isso? Porque amostragem quer dizer que eu não estou pegando todo mundo como no censo. O censo, o recenseador tem que ir em todas as casas. E agora eles estão até dando outras opções, né? Responder pela internet, eu não sei detalhar. Aí vocês vão lá e pesquisa, porque vocês são craque na rede, né? Então, pode conseguir. Ora, o que é uma amostra? Aí sim é uma definição matemática. Vamos lá, na estatística, tá? A amostra aqui, veja, o professor Gilson já tinha dado um toque sobre isso. Falou até em 10 alunos, pega 4. Aqui é uma amostra, aqui é o total, quer dizer, esse círculo grande, que tem a lupinha pegando apenas 2, ele é como se eu tivesse meu espaço, né, amostral. Agora, a amostra daí dessa pesquisa do censo é só olhar uma parte. Gente, vai ser aleatório? Não. Eles têm uma série de instrumentos que não cabe para a gente discutir aqui. É assunto de estudo lá para frente. Eu acho que até, não sei se o ensino médio explica isso, mas eu acredito que seja o estudo universitário, né? Quando você estiver lá no curso técnico ou no curso universitário, que vocês vão aprender por que eles escolhem uma amostra e é tão próximo da realidade. Tem que ser a realidade, vocês vão aprender também que na estatística tem uma história de desvio padrão. Quer dizer, que aquela margem que diz assim, olha, a margem de erro, né, é esse desvio, é tudo cálculo, é tudo matemática. Então, para que serve a matemática? Para isso, para você interagir com o mundo. Então, esse, dá um zoom, é a porcentagem da população por cor e raça em 2015. A gente viu o censo e aqui a gente está vendo 2015. Veja que em 2015, quem se declarou branca foi 45,22%. Parda, 45,06%. Mas perceba que quando eu somo com quem se declarou preta, que é 8,86%, se eu somar com 45%, já vai dar muito mais de 50%. Então, as pessoas que se declaram pardas e pretas é muito mais do que a metade da população. Professora indígena só tem 0,38%. Infelizmente, né, gente? Porque são os povos originários, né? E o indígena, ele
não sei como é no ambiente dele, mas a questão da miscigenação lá dentro não é contemplada aí nesse... Se o indígena tem antecedentes, tem afrodescendentes também, ele está ali no pardo, né? Mas se ele tiver eurodescendente, está onde? Porque pardo tem que ser afrodescendente. Segundo, está escrito na lei, né? Mas, vamos lá. Veja, gente, que isso aí é só palavras. O que vale mesmo na realidade, nas relações da sociedade, são os nossos sentimentos. E o grande respeito que devemos ter pelo ser humano, pelo outro, independente de suas escolhas. Eu, sinceramente, acho a diversidade do Brasil, em todas as áreas, cultural, religiosa, étnica, todas as áreas. Eu acho maravilhoso, porque a diversidade é incrível. Bom, mas passando para 2019, vocês percebem que a população que se declara branca é 42,7. Vou voltar para a gente lembrar. Em 2015 era 45,22 se declaravam branca. Aqui é a amostragem, tá, pessoal? E aqui 42,7 em 2019 que se declaram branca. Diminuiu. Tá certo? Provavelmente sim. Essas pesquisas de amostragem, elas são feitas periodicamente e elas são confirmadas, essa tendência da miscigenação maior no Brasil, no censo, né? Lembrando sempre que mesmo no censo, ali é a pessoa que está se declarando. De repente, a realidade poderia ser até, esse mais de 50% poderia ser até maior, né, Gilson? Sim. Mas a gente tem que respeitar o que a pessoa fala. Exatamente. Se define. Agora, vamos para matemática pura mesmo. Eu sei que vocês gostam dessa coisa da geografia e de tudo mais, mas vocês precisam dessas ferramentas para quê? Para que quando alguém mostre uma pesquisa para vocês, vocês consigam perceber tudo que ela está dizendo ali e também perceber a limitação que ela tem, se tiver. Né? Porque o censo, teoricamente, deveria estar o retrato fiel, porque foi entrevistado todos os brasileiros que moram no Brasil, tá? Os brasileiros que moram lá fora não entram na contagem do censo. Então, bora lá. A gente vai falar de experimento aleatório e espaço amostral. Lembrando sempre essas interligações. O experimento aleatório tem a questão de contagem. Né? Eu não vou contar, olha o censo. Tem a questão de conjunto, tem a questão de probabilidade. A gente vai ver probabilidade. Eu acho que é o primeiro assunto de novembro. A gente tem a questão de porcentagem, fração. Veja, está tudo interligado. Se vocês conseguem perceber essas interligações, a matemática fica mais fácil. Vocês vão ler as informações do mundo com muito mais facilidade. É muito importante isso. Olha lá, que felicidade. Dá uma felicidade incrível, né? Dá um zoom aí para as crianças perceberem o que é que eu tenho, uma criança na chuva. Esse é um experimento determinístico. Ou seja, se você sair na chuva... vai se molhar. Exatamente. Então, não tem como você sair na chuva... sem o guarda-chuva e não se molhar. Você só, sem o guarda-chuva e não se molhar. É verdade isso. Bom, outro experimento determinístico, ó. Se você jogar uma pedra na água, ela afunda, mesmo que ela quique aí. Olha, gente, eu nunca consegui fazer isso. Minha pedrinha afunda na primeira. Eu também nunca consegui, não. Mas tem gente que consegue. Bora lá. Se você botar água no fogo e sair um fogão, tá, gente? É claro que ela vai ferver. Fogo aceso, com a panela de água, vai ficar gelada? Não. Nunca. E o que é um experimento aleatório? Essa palavra dá a impressão que é ao acaso. Não é não, pessoal. Experimento aleatório significa, de manhã cedo, como é que vai estar o dia? Ora, ele pode estar com sol, com chuva,
nublado e chovendo, só nublado, nublado aparecendo sol e outros, né, que eu não relacionei todos. Então, o experimento aleatório é aquilo que vai acontecer, você tem uma série de possibilidades, mas você não tem como garantir o que, é que vai acontecer amanhã, tá? Então, isso é um experimento aleatório. Olha só, jogar uma moeda. Quando ela cai, aí ela caiu cara. Mas ela pode cair uma cara ou uma coroa. Você não tem como saber. Outra coisa importante sobre o experimento aleatório é que, feito o primeiro lançamento dessa moeda, e deu cara ou coroa, não importa, quando você lançar o segundo, você também não sabe o que vai acontecer. Pode repetir o mesmo resultado ou não. Olha só mais outro experimento aleatório, os dadinhos. Você vai jogar os dados e quando você joga os dados, pode cair o quê? Ora, na hora que você joga os dados, pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, qual é o meu espaço amostral? Que aí, representado pela letra S, aí eu boto o sinal de igual, boto duas chaves, é o conjunto do 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas quando você lança esse dado, você não tem como saber qual o valor que vai cair. Se cair 1 e jogar de novo, pode cair 1 de novo? Pode. Então, é por isso que a gente chama de experimento aleatório. E o evento? O evento, aqui no caso eu botei, o evento, saiu um número par. Então, é um pequeno conjunto dentro do seu espaço amostral. Ora, qual é o número par? 2, 4 ou 6. Bem, tá aqui, bem representado. Dá um zoom aí para eles perceberem, fácil, fácil. Espaço amostral é um conjunto maior de todas as possibilidades. Tudo que for possível acontecer naquele experimento é o meu espaço amostral. E o evento? Ora, é quando eu escolho alguma coisa que vai acontecer e é um subconjunto. Eu vou chamar subconjunto, mas a gente não vai pensar nisso. A gente vai pensar que é uma parte do seu espaço amostral, tá? Determinado por certas características. Aqui eu mostro com bastante clareza que o meu espaço amostral e o meu evento, ele pode ser de qualquer coisa. No anterior eu estava falando dos dados, mas aqui fica claro que pode ser qualquer coisa, tá? Cara ou coroa. Agora, bora praticar. Será que dá? Quais são os possíveis resultados do lançamento de uma moeda honesta 2 vezes seguidas? E se forem 3? Gente, eu vou deixar esta questão aqui para vocês fazerem a segunda parte na próxima aula. Mas, vou deixar as 2 para a próxima aula. Sem esquecer. Pois é, sem esquecer, vou deixar as 2. O que vocês acham? Testa, tenta, pesquisa. Vai lá. Professora, eu posso ver a resposta na internet? Quanto mais informações você tiver sobre um conteúdo matemático, melhor. Você não precisa aprender só com o que o professor falou. Você pode aprender e deve aprender interagindo com seus colegas, pesquisando, buscando outras informações. Olha no livro, vê o que o teu professor do chão de escola explicou. E são essas várias informações que vocês vão se apoderar do conhecimento. Mas agora a gente vai ter que passar a palavra e agradecer para o professor Gilson. Eu ainda estou aqui pensando, jogando a moeda honesta, uma vez, 2, se for 3. Enfim, aguarde a próxima aula. É sempre um prazer, pessoal, estar aqui
A satisfação é enorme, professora Tânia. Estamos juntos, uma hora aqui maravilhosa, né? E aqui, ó, vai um beijo do rostinho lindo. Até o próximo encontro, pessoal. Mas antes você vai dizer, a matemática está na geografia. Ah, sim, com certeza. E a geografia na matemática. Exato, porque a matemática ela surge a partir da necessidade do outro, do homem. Então ela está em todo canto. Gente, eu tenho que agradecer à equipe de Libras, porque sem eles a nossa aula não teria tanta abrangência, né? O acesso a isso, porque eu não sei falar a linguagem dos sinais. E vou me despedindo aqui, até a próxima aula. Tchau, turma!